Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Tô com saudade, né? Saudade, sentindo falta dessa interação que a gente tem durante as aulas, né? Essa interação que é tão importante, que enriquece tanto o nosso conteúdo, né? Quando vocês trazem aí as vivências de vocês, o conhecimento de vocês. Mas enfim, né, gente? Como a gente não tem outra escolha, vamos seguindo em frente. Bom, na aula passada nós fizemos o quiz do Ecoponto para reforçar um pouquinho daquelas informações e eu queria dizer que a aula foi gravada, mas da primeira vez que eu enviei o link não estava acessível, tá? Ocorreu ali uma falha, alguma coisa assim. Uma família inclusive me mandou um recadinho no clipe avisando que não estava conseguindo acessar e aí eu fui lá e arrumei, tá? Arrumei e enviei na quarta-feira para vocês a gravação da nossa aula ao vivo da semana passada, com o nosso quiz do Ecoponto. Foi bem legal, tá? Eu fiz 21 perguntas sobre os projetos que a gente apoia no Ecoponto e é bem importante para que vocês saibam, né? Saibam essas informações, elas são importantes para que a gente se motive ainda mais para participar, para apoiar, tá bom? E para poder também passar essas informações para os familiares, para os amigos que queiram também apoiar esses projetos, tá bom? O tema da nossa aula de hoje, então, é consumo consciente. Mas antes de falar de consumo consciente, a gente vai falar de consumo. O que é consumo? Consumo é o ato de comprar produtos, utilizar serviços e recursos naturais para isso, assim, de acordo com as nossas necessidades, né? Isso é consumir, tá? E onde nós consumimos? A gente consome dentro das nossas casas, a gente consome na rua, nos restaurantes, nas lojas, nos shoppings, enfim. E no caso de como a gente consome, nós nos tornamos o quê? Consumidores, tá? Então todos nós somos consumidores. E por que a gente consome? Para suprir as nossas necessidades. Nós precisamos nos alimentar, nos vestir, precisamos muitas vezes nos medicar, precisamos estudar, precisamos de um lazer, tá? Até aí tudo bem. Mas aí vocês perceberam, eu mandei pra vocês um filme que mostra um menino, né, com um celular e esse celular, no caso, ele sente a necessidade de ficar trocando esse celular a toda hora. A cada atualização que esse celular sofre, ele sente a necessidade, estimulado por muitas propagandas, ele vai lá e começa a comprar. E isso torna ele o quê? Um consumista, né? Que é o quê? O consumismo é o ato de comprar produtos, utilizar serviços e recursos naturais de forma exagerada, tá? E aí, como consequência disso, nós temos diversos problemas ambientais e também psicológicos. Vocês viram ali no filme que para fazer o celular, era necessário retirar matéria-prima da natureza, né? Então ali vocês vão lembrar bem no início do filme, as retroescavadeiras cavando a bauxita, né? Que é aquele material roxo, cavando as bauxitas para poder fazer ali os celulares, né? Então a bauxita, ela faz o alumínio e os celulares, eles têm o alumínio lá na composição, tá? Bom, além da extração de recursos naturais, o que acontece? Muitos desses recursos, eles são esgotáveis, né? Porque, por exemplo, para fazer o papel, a gente sabe que utiliza-se a árvore. A árvore, a gente consegue fazer o replantio, né? Fazer o reflorestamento. Mas, vamos supor, tanto os minerais, os minérios, eles vão se formando com a ação do tempo. O petróleo também. Então, são recursos que não dependem de nós, né? Não tem como nós irmos lá e produzir. São materiais que são produzidos ao longo de anos. Eu não estou falando de 100, 200, 300 anos. Eu estou falando de milhões de anos, né? Então, o que acontece? Como a gente consome muito, o planeta ele não dá conta de suprir a nossa demanda de consumo. Então, o que acontece? O planeta se torna insustentável. Pesquisas apontam que a forma como a gente consome hoje, nós precisaríamos de 2,5 planetas. Então imagina, a situação realmente está insustentável, né?
Um outro grande problema é, conforme a gente consome muito, a gente também produz muito resíduo, que na maioria das vezes se transforma em lixo, porque as pessoas não separam para coleta seletiva. E aí esses lixos, né, são todos misturados e vão parar no aterro sanitário, que apesar dele ser controlado para não causar tanto impacto no meio ambiente, a gente sabe que sempre causa aquele monte de resíduo que leva anos para se decompor, misturados a outros resíduos, vai causar poluição, causa poluição no solo, porque o chorume ele vai penetrar no solo e vai poluir os lençóis freáticos, né? Vai resultar também em gás, o gás metano, que vai poluir o ar e vai para a atmosfera. Então, é uma série de problemas, né? E aí, o que acontece? Fora quando esse lixo ele não fica jogado pelas ruas, né? Causando alagamentos, muitas vezes indo para mares, rios, causando morte de animais marinhos. Então, são muitos problemas que o consumismo ele acaba resultando. No filme mesmo ali, né? Vocês viram que a cada celular que ele ia trocando, ele ia fazendo aquela montanha de aparelhos já que não tinham mais utilidade, enfim. E aí, o que causou no menino? Tem uma cena no filme que eu acho bem interessante, que é a hora que o passarinho vem na janela e ele canta no ouvido do menino. E ele se dá por conta que ele não estava mais prestando atenção nos pequenos detalhes da vida, né? Na natureza. E aí ele sai para caminhar um pouquinho lá no meio do verde, lá da natureza com um amigo. E aí, né, esse é o final do vídeo, que inclusive depois volta mostrando as retroescavadeiras e tudo de novo, né? E aí ele até dá aquele berro, né? Esse vídeo ele tem um impacto muito grande, tá? Eu sempre que assisto com os alunos, assim, eu acho ele um filme bastante impactante. Eu sempre me emociono muito quando vejo esse filme, sabe? Tenho até vontade de chorar, porque é uma realidade que a gente vive, né? Mas a gente pode fazer a diferença, tá? Por quê? Diante desses enormes problemas, surgiu então o conceito de consumo consciente, né? Que é o ato de comprar produtos, utilizar serviços e recursos naturais dentro das nossas necessidades, tá? Também que não envolva exploração de seres humanos e animais e não cause danos para o meio ambiente. E aí nós vamos incluir 2 R's nos nossos R's da sustentabilidade, que é o R de repensar. Então a gente vai repensar o nosso consumo, tá? Vamos fazer esse movimento de repensar. Tudo que eu tenho realmente faz sentido na minha vida, sabe? Eu preciso disso. E quando for fazer uma nova compra, fazer essa reflexão. Eu preciso mesmo desse produto? Por que eu estou querendo comprá-lo? Né? Qual é a minha motivação para comprar esse produto? Tá? E o R de recusar, que é quando me oferecem algo e eu tenho o poder de escolha, eu posso recusar. Vou utilizar como exemplo o canudo. O canudo é algo que agora, ainda bem, a gente tem aqui as leis que estão banindo os canudos dos estabelecimentos, mas a gente sabe que vai ter um estabelecimento que vai acabar nos oferecendo e nós temos o poder de dizer, não, eu não preciso do canudo, obrigada, né? Você gentil vai falar, obrigada, eu não preciso, eu posso tomar minha bebida sem canudo ou eu posso pegar na minha bolsa o meu canudo durável, utilizar, levar para casa, lavar para reutilizar novamente, né? E aí eu enviei para vocês um vídeo sobre os ODS, né? Que nem mostra aqui na minha camiseta. Que mostra aí várias ações de consumo consciente. A gente tem até o ODS número 12, que fala, né, do consumo consciente. Mas a gente sabe que a maioria das práticas que a gente tem no dia a dia estão diretamente relacionadas com consumo consciente, tá? Aliás, com consumo. Agora, se vai ser consciente ou não, vai depender de nós. Nós é que escolhemos, né, fazer um consumo consciente ou fazer um consumismo, né? Então, nesse vídeo, assim, é bem bacana, vocês podem acompanhar aí algumas práticas, algumas mudanças, tá? ODS é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Eles foram definidos pela Agenda 2030 da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. No ano passado, nós fizemos a nossa Feira do Conhecimento todinha sobre os ODS, então os alunos que já
nos acompanham do ano passado já estão mais familiarizados com os ODS, e os alunos que chegaram esse ano, a gente vai trabalhar diretamente com os ODS, tá? Então vocês vão ficar mais a par de como funciona, o que é, né, para que serve e tudo mais. Mas é bom que nesse vídeo vocês já vão tendo uma introdução ao assunto, tá? E aí na nossa escola a gente tem diversas práticas também que contribuem com o consumo consciente, que é o nosso projeto Ecolojinha, né, que trabalha com, para quem não conhece, ele é um troca-troca de itens usados, mas em bom estado. Então nós já teríamos feito uma edição agora antes da Páscoa, como a gente está em quarentena a gente não pôde fazer, mas quando a gente retomar a escola a gente vai ver aí como é que nós vamos definir as edições desse ano, tá? A gente sempre faz o Ecolojinha antes de datas comemorativas, então nós teríamos agora também antes do Dia das Mães, que é a Ecolojinha especial das mães, a dos pais, Dia das Crianças e Natal, né? E essa que teria tido antes da Páscoa. Nós temos inclusive uma moedinha ecológica, que é onde a gente faz as compras e tudo mais. Na escola a gente também utiliza copos duráveis, né? O copo ecológico nas nossas festas, ou seja, a gente recusou os descartáveis e estamos utilizando o durável, tá? Na escola a gente também tem o desafio Lixo Zero, que eu promovo todos os anos, tá? Que traz essa reflexão sobre o consumo e também da redução da geração de lixo. Temos também a nossa horta orgânica, né? Quando a gente fala em alimentação, a gente também está falando sobre consumo. A gente tem também, bom, a coleta seletiva, né? Que uma vez que a gente separa o nosso resíduo para reciclagem, a gente está contribuindo com o consumo consciente, porque a gente evita extrair mais recursos lá da natureza. A gente tem o ecoponto também, com os projetos. Fazemos a compostagem em projeto de sala de aula, mas ainda não temos a nossa composteira grande lá na escola. Mas a gente faz com uma composteira doméstica, né? Os alunos que acompanharam no quarto ano, o ano passado, participaram desse projeto. Enfim, a gente tem diversas práticas na escola. A gente faz também a campanha Gotas Conscientes, né? Também para quem já acompanhou aí há alguns anos aí fazendo os cartazes da Gota com as nossas ecodicas para um consumo consciente de água, né? Então, são bastante coisas que a gente faz, mas a gente ainda pode fazer muito mais, tá? Agora, eu, enquanto professora e cidadã, eu também tenho alguns exemplos. Além dos copos que eu tenho, além da coleta seletiva que eu faço em casa, eu também reutilizo a água da máquina de lavar para lavar a área da minha casa. Ah, lembrei de uma coisa na escola. A gente também reutiliza a água que sai do ar-condicionado para lavar os panos. As meninas da limpeza, elas colocam inclusive na máquina para lavar os panos de chão, né? Colocam no mop para poder passar pano. Eu também utilizo as ecobags, tá? Então eu tenho várias ecobags que eu procuro levar ao mercado quando vou ao mercado. Não tô dizendo que eu nunca utilizo, ó. Essa aqui é para colocar as verduras quando a gente vai na feira, ó, bem interessante. Que aí a gente recusa aquele saquinho de feira, que no fim, como às vezes ele suja, a gente acaba não podendo reutilizá-lo. Mas quando eu utilizo a sacolinha do mercado, que de vez em quando eu acabo precisando utilizar, né? Eu reutilizo para os lixinhos de banheiro e do rejeito, tá? Eu também pratico a coleta seletiva na minha casa, eu tenho cultivo algumas hortaliças, faço compostagem com os meus resíduos orgânicos, e trabalho também muito essa questão da economia da água, de energia, né? E aí eu quero saber de vocês aí na casa de vocês. Eu quero que vocês façam uma lista no caderno, pesquisa com a família, o que vocês já fazem, partindo desses vídeos que vocês assistiram, dos exemplos da escola e dos exemplos da prof, o que vocês já fazem na casa de vocês que estão de acordo com o consumo consciente. E o que vocês tiverem de ideias também diferentes ou algo novo, compartilha com a gente que nós vamos socializar isso tudo na próxima aula semana que vem, tá? Então aguardo vocês, estou curiosa para saber o que vocês já estão fazendo por aí, tá bom? Um beijo e até a aula que vem. Bom fim de semana. Tchau, tchau!